Cadê vocês, meu povo? Voltem. Voltem, voltem, voltem. Vou falar tudo de novo. Esperar aí Vanessa e Adriano Barros entrarem. Nós estamos aí com problema na internet deles. E se você ainda não se cadastrou, vá lá no link da minha bio. Vai ter o desafio 7 dias ansiedade zero, mas só para quem tiver cadastrado, tá, gente? Tem que ir lá na bio, colocar clica lá, desafio 7 dias ansiedade zero, vai abrir uma página e aí você coloca seu nome e seu e-mail para você participar da semana desafio ansiedade 7 dias ansiedade zero comigo. Vamos lá, Adriano Barros. Vamos de novo. Tá meio lento, tô só vendo, mas tá parada a imagem. Vocês estão me... É a sua internet. Eu sei. A gente vai ter que explicar isso sistemicamente para o povo. Por que que a internet não está funcionando? Gente, olha só, e é sério, eles fizeram mesmo uma live às 14 horas e alguma coisa tá dando lá na internet deles. Marco, tá travando. A minha, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, é só a deles que tá travando ou a minha também tá travando? Por favor, falem comigo aí na minha equipe. A minha também tá travando? Vocês não estão me vendo direitinho? Estão me vendo, tá tudo ótimo pra mim aqui, não tá tendo nenhum problema. A minha internet também tá ruim? Ô, gente, acredito que a gente vai ter que adiar essa live, não. Essa live é fantástica. Conteúdo, assim, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E a gente tá com esse problema aí na internet deles. Eu acho que a deles tá mais séria. Estão dizendo aqui que a minha internet também não tá legal. E agora? Não sei o que é que eu faço. Porque se a minha internet estiver funcionando, eu dou aqui um conteúdo legal para vocês e aí depois eu marco com eles, entendeu? Mas eu realmente preciso aí do feedback de vocês. Me digam aí. Vou entrar de novo com eles. Espera aí. Deixa eu ver se eles conseguem entrar. Olá, Antônia. Carlinha, querida. Nós estamos com problemas na internet, gente. A minha tá boa? Tá boa, Thiago? Por favor, pessoal da minha equipe, fale aqui comigo no WhatsApp. A minha tá boa? A minha internet tá boa? Carlinha, querida. Pois é, gente, nós estamos aí com um problema na internet do Adriano e da Vanessa Barros. Eles realmente fizeram já uma live hoje às 14 horas, lá de onde eles estão. E realmente a gente está aí com esse problema. E eu creio que eu vou ter que adiar, assim, com eles. Deixa eu falar aqui com eles no WhatsApp rapidinho. Agora está boa, né? Pois é, gente. Vou ter que dar aqui algum conteúdo para vocês. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um resumo aí do que a gente viu essa semana. Vou falar de novo. Quem quiser participar do 7 dias desafio ansiedade zero, deixa eu aqui, colocar aqui para eles. 7 dias ansiedade zero, é gratuito,
É só ir no link na minha bio que tem lá desafio da imagem de vocês. Vocês a internet de vocês, não tem problema, é assim mesmo. Nós sabemos que quando é para ser e quando não é, não é. Pronto, vamos fazer uma última chamada aqui pelo seu. Se não der certo, a gente adia, tá? A gente vê um dia na semana que vem, tá bom assim? Vamos lá. Vamos ver. Tenha um pouquinho de paciência, meu povo. Olá, Joel, seja bem-vindo. Eita, deu certo. Menina, não acredito. É o celular do Adriano. Vá trocar esse celular. Nada, é uma coisa, às vezes, eu não sei, eu acho que é A gente certo. a gente sabe. Mas se a gente for explicar isso, a gente precisa de um ano aqui falando, por favor. Ai, que bom que deu certo. Olá, Carminha, Carminha, tá Carminha, tá o Reni. Que maravilha. Um beijo para vocês, estou com saudade de vocês. Gente, para quem não sabe, essa mulher maravilhosa aí, ela é minha terapeuta. Então, assim, se você acha que eu já dei uma melhorada, que eu dei uma evoluída, a responsabilidade não é só minha, é dela. Mas se você acha que eu continuo doida, maluca, como sempre, aí eu acho que eu vou precisar de terapia um pouco mais com ela. Eu acho que sempre a gente precisa, né, Ítala? É uma caminhada. Na verdade, nesse mundo de terapias, Sim. nesse mundo de autoconhecimento, na verdade, não existe assim um limite. A gente vai caminhando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se Sim. encontrando. E aí a gente vai vendo as questões, mas é uma caminhada sem prazo ou linha de chegada, né? É verdade. E mesmo quando a gente acha que já chegou em algum lugar, se a gente já tiver entendido que autoconhecimento é tudo na nossa vida, para a nossa evolução, a gente vai achar alguma coisa que vai precisar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de olhar, né? Eu acho que esse é o segredo da gente estar aqui nesse planeta, essa evolução constante e diária. E, gente, eles dois, eles são especialistas em constelação familiar. E aí a pergunta que não quer calar das pessoas é: que bicho é esse? É de comer constelação familiar? Para que serve? Explique aí um pouquinho, dá um resumo para esse povo que ainda não sabe o que é constelação familiar. Oi, deixa eu me apresentar primeiro, tá certo? A já Sim, falou desculpa. Se apresentem e depois fale de constelação, tá joia? Eu sou a Vanessa Barros, sou terapeuta, consteladora, trabalho com famílias e também organizações. E aqui eu tenho do lado meu parceiro de vida, né, meu marido, e nós dois formamos um casal assim, a gente tem gostado muito de trabalhar juntos. E hoje a gente vai estar aqui num bate-papo com vocês, falando sobre constelação, exatamente o que a Ítala falou, o que é isso, né? E aí, eu queria que você falasse algo, amor, para o público aí da Ítala. Olá, que bom que deu certo, que a gente está aqui juntos para a gente conversar, tirar dúvida. Então, essa interação é muito boa, porque eu acho que é uma oportunidade para a gente conhecer mais uma técnica, mais um recurso para a humanidade. E, assim, quando eu vi você falando sobre terapia, né, é muito bom a gente olhar para os nossos recursos. E eu acho que a terapia é você olhar para dentro e pegar aqueles recursos que você tem. Sim. E aí você poder utilizar da melhor forma possível, né? Então, assim, quando a gente nos conhece um pouco, quando a gente vai vendo quanta coisa a gente tem ali reservado para que a gente possa utilizar, isso vai sendo, assim, um divisor de águas na vida de cada um, né? Então, assim, na minha vida, na vida da Vanessa, a constelação familiar foi um divisor de águas. Então, acho que vai ser muito importante. Se você ainda não conhece, escute aí algumas coisas, para que você olhe para isso com carinho, porque isso tem feito a diferença não só nas nossas vidas, em muitas vidas e em muitas áreas. Não é só na empresa, não é só na vida pessoal, mas em muitas áreas. É verdade. Então, vamos lá. O que é constelação, né? Constelação, ela é uma técnica, assim, que
que foi desenvolvida, na verdade foi estruturada, né? Por um padre, um ex-padre alemão, que é Bert Helling, viveu 93 anos, ano passado, em 2019, ele deixou o seu legado, a sua história de vida, e a constelação, ela trabalha com o sistema como um todo, com a família, né? O sistema familiar. O nome é constelação e não foi bem isso que quis representar, na verdade. Mas fazendo um paralelo ao nome constelação, se a gente for ver essa questão da constelação dos planetas, a gente vê que tudo tem a sua ordem e tudo acontece de forma simultânea, alinhada, né? Organizada e principalmente em rede, em sistema de teia, onde tudo está interligado. Então, você está totalmente ligado, interligado ao seu sistema familiar. Então, a constelação familiar, ela olha muito essas questões das desordens sistêmicas, dos emaranhados, sabe? Aqueles problemas que você não sabe nem de onde começou. Muitas vezes a resposta e as dificuldades nem estão em você, estão, às vezes, em algo que existe no seu sistema, como a lealdade invisível, um padrão de repetição, né? Tantas questões. E a constelação, ela tem 3 leis. Fala um pouco das leis, amor. Assim, Bert Helling, ele era um missionário, né? E aí ele começou a perceber que existiam algumas regras que regiam as relações. Regras que a gente não percebe, mas que está intrínseca em nós. A primeira dela, pertencimento. Então, todos nós temos uma necessidade de pertencer. Então, quando a criança nasce, ela precisa pertencer para ela sobreviver, é uma questão de vida ou morte, né? Então, ele começou a entender essas leis, e aí a gente vai falar sobre elas, que é como se fossem as leis da gravidade. Então, não depende da gente. Assim, a gente não pode fazer com que elas parem, porque são leis das relações. Sim. Então, a primeira lei, pertencimento. Todos têm direito a pertencer, né? Numa família, quem nasce tem direito a pertencer. Bom ou mal, né? A gente não trabalha com julgamentos, né? E aí a segunda lei, vou só falar as leis, depois a gente vai conversando sobre elas e sobre algumas coisas. A segunda lei é a hierarquia. Quem vem primeiro tem mais peso, de alguma forma. Então, o filho aprende com o pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo aprende com os irmãos mais velhos. Então, essa hierarquia, ela é muito importante para mim saber o meu lugar na minha família. E outra coisa interessante, quando eu estou lá na casa dos meus pais, e lá eu sou filho. Olá, Rafa. Oi, Maria. Mas quando eu estou aqui em casa com os meus filhos, eu sou pai. Então, essa ordem, ela é muito importante para que a gente saiba o nosso lugar. E a terceira é o equilíbrio entre dar e receber. Isso nos deixa muito forte quando a gente começa a equilibrar isso. Eu dou, mas eu também recebo. E isso faz com que as relações elas se tornem duradouras e se tornem fortes, verdadeiras, entendeu? Sim. Gente, isso é fantástico, né? Assim, quando a gente, para quem não sabe, gente, eu também estou me formando em constelação familiar. É uma nova visão, a gente passa a enxergar o mundo com outros olhos, quando a gente entende essas 3 leis que são tão simples. É algo tão simples que quando a gente dá um olhar diferente para isso, a gente começa realmente, as nossas relações, seja com família ou com trabalho, né? Enfim, as nossas relações, elas começam realmente a melhorar. Começa a cair um monte de ficha. A gente dá sentido realmente ao que está acontecendo e a gente começa a entender por que a gente tem aqueles nós que ficam empancado, o que é isso? E aí a gente acaba descobrindo o porquê, mas é lógico, tem que olhar para isso com esse olhar sistêmico, né? É verdade, porque o olhar sistêmico, ele me tira da visão do micro, né? Ele me tira da visão de um problema específico. E ele começa a me dar uma visão ampla de tudo o que acontece, né? E muitas vezes a gente está envolvido em algumas questões que não são exclusivas nossas, como uma repetição de padrão da minha mãe, ou uma lealdade invisível ao meu sistema paterno, né? E isso evolui para todas as áreas da escassez, né? Dificuldade
relacionamentos. E hoje eu achei tão interessante o tema porque a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. E a ansiedade, ela diz muito com aquilo que eu sou, aquilo que está na minha essência, né? Como eu me organizo nesse mundo, como eu me organizo com as minhas emoções, como eu me organizo no aqui e agora, né? Então, isso tem muito desse movimento sistêmico com a lei do pertencimento, com a lei da hierarquia, porque a ansiedade, quando ela vem e vem uma crise, né, forte, muitas vezes ela me tira um pouco desse eixo que eu vivo. Ela me tira um pouco dessa realidade. E aí eu fico um pouco meio que perdido nessa situação toda. Então, eu acho muito válido, interessante a gente trazer um pouco esses princípios das constelações dentro do contexto da ansiedade. Porque, sabe, tem algo que eu gosto muito de trabalhar. Você sabe disso, você está comigo em consultório. E eu gosto muito de trabalhar com ancoragem, sabe? Com frases de efeitos. E tem uma frase que, desde quando começou esse movimento da pandemia, né, do coronavírus, aonde a estrutura da família, as estruturas das empresas, a estrutura dessa realidade, ela precisou ser totalmente reorganizada. A estrutura antiga já não existe mais. Pelo menos nesse atual momento. Talvez, quando isso tudo acabar, a gente consiga resgatar algumas coisas. Mas hoje, as nossas estruturas, ela precisou mudar um pouco. E aí as pessoas se desorganizaram. As pessoas estão tendo muita dificuldade para se encontrar nesse contexto. Então, estão tendo pico de ansiedade, pico de pânico, estão tendo transtornos de várias formas, né, de vários tipos. Então, assim, aí eu tenho trabalhado muito com uma frase que no final a gente vai fazer um movimento, que é a frase eu no meu lugar. Eu no meu lugar. Precisamos encontrar o nosso lugar. Nosso lugar. Nosso lugar. Porque no meu lugar eu dou conta. No meu lugar eu consigo passar, eu consigo avançar as etapas, eu consigo me organizar como um todo. No meu lugar eu consigo viver o presente sem estar preocupada com o amanhã, ou com o futuro, ou presa no passado. Não, eu no meu lugar. Eu no meu lugar. É fantástico isso, né? Porque, assim, realmente, esse momento eu tenho recebido... todos esses dias eu falei isso e vou continuar falando. Muitos directs ou mensagens no WhatsApp, as pessoas realmente, as pessoas até mais chegadas, né? Ítala, eu não estou dando conta, né? A palavra é eu não estou dando conta, porque aí a gente sabe, porque você não está no seu lugar, né? Você está em qualquer outro lugar, menos o seu lugar, porque a gente realmente teve que se adaptar, na verdade ainda estamos nos adaptando, todos nós, né? Esse movimento que acontecia antes não vai mais acontecer, mesmo que a gente resgate alguma coisa, vai ser de uma forma diferente. Eu escuto as pessoas falando assim, quando voltar ao normal. Gente, o normal vai ser outro, ele não vai ser o mesmo que era 3, 4 meses atrás, vai ser totalmente diferente. E que bom que vai ser diferente, porque a gente está aprendendo com tudo isso. Qual olhar que você quer ter? O olhar do aprendizado ou o olhar do sofrimento? E aí é importante entender essa questão de qual o meu lugar, né? Eu estou no meu lugar, qual é primeiro, né? Qual é esse meu lugar, né? Começa por aí, né? Sabe, Ítala, uma das grandes dificuldades que o ser humano como um todo passa, e principalmente dentro do movimento das constelações, a gente vê as desordens. E algumas desordens, elas acontecem no sistema de origem, sabe? Tem pessoas que nunca conseguiram pertencer ao seu sistema de origem. Diz para eles o que é sistema de origem, para eles entenderem. Você é cor de professora que aí já mergulha e já vai, né? Que já acha que é todo mundo aluno, né? É verdade. Sistema de origem é o sistema que você nasceu, é o seu núcleo familiar. É o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Na verdade, é a sua origem.
Nem que o seu pai só tenha engravidado, sua mãe tenha saído, você tenha ido para adoção, mas você tem um núcleo familiar, um sistema de origem, né? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas não conseguiram vivenciar esse pertencimento, essa sensação de pertencer a uma família. Então, elas vão para a vida com essa sensação de não pertencer. Às vezes dizem assim, eu nunca me senti amada pelos meus pais, minha mãe tinha um filho predileto, minha mãe me entregou, eu fui criada pela minha avó nunca olhou pra gente. Então, assim, essa família, essa pessoa, ela nunca se sentiu pertencente a algo. Então, ela anda com um vazio enorme, como a Edline está falando, um vazio estampado no peito. Então, se um sujeito não consegue ter um lugar na sua família, no seu sistema familiar, dificilmente ele vai conseguir encontrar um lugar na vida. Essa é uma peça fundamental, porque quando eu não tenho um lugar na vida, quando eu não me sinto pertencente à vida, dificilmente eu consigo viver e desenvolver todas as minhas habilidades e potencialidades. E assim, algo interessante também, até que vocês estavam conversando no comecinho, que é algo simples, mas é algo muito complexo, né? Porque um exemplo, vamos olhar a nossa realidade, o pertencimento, né? E a hierarquia, que são as ordens, para aqueles que estão chegando agora, a gente está falando sobre constelação familiar e sobre os recursos que a gente tem na constelação para trabalhar com essa ansiedade, com esse novo que a gente está passando nos dias atuais, que não tem sido fácil, tem sido difícil para todos, alguns se adaptam melhor, né? Mas muitos têm passado dificuldades e realmente precisam dessa visão para que consigam se estabilizar, se organizar e começar a olhar para frente. E aí um exemplo, um filho que olha, que escuta a vida toda de que, um exemplo, o avô dele foi embora e abandonou a avó com os filhos, um exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente cresce com algumas histórias, escutando, e aí muitas vezes a gente faz com que pessoas não pertençam. Muitas vezes a gente sai da nossa posição de quê? De filho, de neto, e vai para a posição de julgar. E aí é onde acontecem os desarranjos, os emaranhados. Porque quando a gente olha para essa frase e diz, eu no meu lugar, então eu no meu lugar não me cabe o julgamento, né? Me cabe com que eu tome isso que veio dessa família, que veio nessa herança que eu tenho, essa herança genética, essa herança de tantas coisas, e aí eu começo a organizar o meu lugar. Então, por isso que é complexo, porque envolve amores, né? Envolve sentimentos, envolve histórias que nós escutamos desde que nascemos, né? Sobretudo, ego, né? Quando a gente está julgando, a gente está utilizando o nosso ego, né? A gente não está utilizando nossos sentimentos, o amor realmente verdadeiro, né? A gente está utilizando o ego. E aí, nesse exemplo que você deu, Adriano, para quem não entende, né? Esse avô, ele é avô, mas não é. Por quê? Porque ele veio, teve os filhos e abandonou aquela família, foi para outra família, criou outra família. E aí as pessoas excluem esse avô, e aí, gente, às vezes reverbera nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos, é sistêmico. É lógico que a gente não vai conseguir explicar tão aprofundado, que a gente tem, sei lá, 40 minutos aqui para conversar, mas vale a pena vocês darem uma lida para vocês começarem a entender um pouco de como que funciona isso. E é tão fantástico. Eu vou dar o meu exemplo, porque a Vanessa não pode falar que ela é minha terapeuta, mas eu posso falar de mim mesma. e foi ela que me ajudou. Gente, eu vou falar, é um caso, é um case. Gente, olha só, já faleceram, mas eu tenho meu pai e a minha mãe, eles foram casados e tal, mas eu tenho também uma tia que também já faleceu, e essa minha tia ajudou minha mãe a me criar, porque minha mãe era muito doente. E as duas, minha mãe, vou resumir, minha mãe e minha tia, elas faleceram no mesmo mês, no mesmo ano. E eu tava com um emaranhado, um negócio que não saía do lugar, meu povo não ia pra frente, não ia pra trás, um negócio que, olha só. E aí eu fui uma sessãozinha, que esta mulher é maravilhosa, em 10 minutos ela consegue assim desencraquelar nós. E aí o que acontece? Eu descobri lá
que essa minha tia, né, quando ela faleceu, no dia que ela faleceu, no momento que ela faleceu, que foram 3 dias, ela ficou doente, no terceiro dia ela faleceu, o que eu descobri na terapia, na sessão de constelação, foi que eu estava sendo fiel a ela, né? Ela faleceu por conta de uma infecção urinária, né, que generalizou, e eu, até hoje, ainda tenho problema, estou com problema de pedra nos rins, eu sempre estou falando aqui para vocês, né, quem me acompanha, e eu estava e ainda estou, porque já somatizou no corpo, então também não é porque você foi para terapia que no outro dia Deus vai colocar uma varinha de condão. Não é mágica, mas isso não estava atrapalhando só o meu físico, estava atrapalhando o meu emocional, meu mental, minhas relações. Eu estava totalmente encraquelada porque eu me sentia culpada por ela ter morrido e eu não ter a socorrido no dia. No caso, foi isso que aconteceu. No dia eu não consegui socorrê-la, eu não estava presente. E aí, gente, para vocês terem noção, ela faleceu em 2011. Essa sessão com a gente foi em 2019. Bote tempo, você lá encraquelado, com um negócio que você nem sabe porque é totalmente inconsciente. Então, vale a pena dar esse outro olhar, né? Bom, já falei meu case, que eu podia. Ítala, algumas pessoas estão fazendo aqui algumas perguntas. Pronto, eu acho que veja isso. Alguém, eu não sei quem foi, ele falou sobre o nosso filho, que home office é assim, as crianças passam de vez em quando. E assim, ele falou sobre, com relação à adoção, né? As pessoas adotadas, eles têm o seu sistema de origem. O seu sistema de origem, a gente costuma dizer que é o seu sistema raiz. São os seus pais biológicos, né? Os seus pais adotivos, eles são pais de coração. Então, assim, com relação às crianças adotadas, às pessoas que são adotadas, a gente tem um outro olhar. Você é filho, você é amado, você pertence. Mas a sua raiz, ela vem da sua origem biológica, tá certo? Porque o sistema... algumas coisas ele não permitem. E uma delas é essa, né? A sua raiz, ela vem do seu sistema de origem, tá certo? Então, acho que eu respondi. E a outra pergunta aqui que eu tô vendo agora é da Carlinha. Deixa eu só ajudar a Vanessa também. Foi muito boa. Mas, assim, para entender melhor, né? Porque cada caso é um caso. Então, o tema adoção é um tema muito difícil, porque são situações delicadas. Mas, só complementando o que ela diz, é como se fosse uma corrida de bastão. Então, você é privilegiado, porque você, muitas vezes, tem um pai que passou o bastão para o outro. Então, a sua vida foi realizada em 2 processos. Alguém gerou e passou esse bastão e lhe deu um presente para o pai que lhe adotou, a mãe que lhe adotou. Então, quando eu sou um pai que adotou uma criança, eu adotei uma criança, um exemplo, e eu olho para esse homem que me deu essa criança, eu olho para ele como? Com honra. Porque ele me deu um presente. Entende? Então, o segredo de uma adoção bem-sucedida, de liberar esse filho, esse pai que recebeu, ele precisa honrar aquele que veio antes. E aí, isso é fantástico, porque gera algo tremendo no coração do filho que foi adotado, entende? Então, isso é um destrabalho, algo muito bom. Porque a grande questão dos adotivos é exatamente isso. É porque aquele que recebeu a criança, muitas vezes ele não consegue valorizar o trabalho que foi feito dos pais, né? Esse casal, por mais que tenha sido de um encontro, mas eles geraram. Então, existe sim a honra desse trabalho, né? Então, é um assunto muito bacana para a gente conversar, muito, muito bom. A gente consegue compreender, a gente consegue fazer os reparos. É muito bom trabalhar o tema adoção na visão da constelação familiar. Tá certo? Então, só uma pinceladinha. E a outra aqui da Carlinha, ela tá perguntando, é muito difícil achar o lugar certo no meio de tanta insegurança. Ok. Como a constelação pode trabalhar o medo do futuro que traz a falta do achar o lugar certo? Ou seja, como trabalhar a ansiedade, porque isso aí é a definição de ansiedade.
Isso, né? Então, assim, sabe, Carla, realmente nós estamos vivendo em momentos de insegurança. E isso é a nível mundial. Estamos nesse movimento. Mas a grande questão é eu, como sujeito, começar a perceber o meu lugar na vida. Quem realmente me fortalece são os meus recursos. Por isso que muitas vezes a gente, né, eu atendo, também sou terapeuta ocupacional e me especializei em saúde mental, então eu sempre trabalhei com acometimentos mentais, psíquicos, né? Então, assim, é muito real você ver pessoas que estavam vivendo muito bem, de repente entrar no processo depressivo e não conseguir sair. E quando você começa a olhar, na verdade, o que falta é identificar, é olhar para esses recursos que existem dentro de si, né? Então, quando eu encontro o meu lugar, apesar de tantas circunstâncias que sempre vão existir, porque sempre vão existir. Hoje é o corona, há um tempo atrás foi as Torres Gêmeas, depois a Guerra da... Sempre vai existir contextos conflituosos, mas eu é que preciso encontrar o meu lugar, primeiro, no meu sistema, e segundo, na vida. Claro. Menino, a gente tem que fazer uns 4 dias de live, um workshop. E só para pincelar, para ajudar também sobre isso, precisa ver o que me cabe. Eu, no meu lugar, é o que me cabe. Então, no meu contexto, de acordo com tudo isso, o que cabe para mim, no aqui e agora, como adulto, fazer. Porque, às vezes, é como você disse, Ítala, a ansiedade. Às vezes, se eu ficar preocupado com tantas coisas lá fora, o de amanhã, o de depois, eu vou ficar o quê? Ansioso. Eu preciso ver qual o próximo passo, o que eu preciso fazer hoje. O que eu posso fazer para ser um bem para a humanidade, para ser um bem para mim mesmo, para minha família, o que eu posso fazer hoje. Se organizar nesse primeiro momento, do aqui e agora. Eu estou aqui agora, não estou daqui a um ano. Né? Principalmente nesse contexto de ansiedade. Então, eu preciso vir para o real. Que perigo está tendo? Ok, eu preciso organizar, mapear tudo isso. Nessa organização mental, me organizar aqui e ver quais os recursos que eu tenho e que eu posso utilizar para que eu possa primeiro me organizar. Porque isso não ajuda, né? É verdade. Uma coisa que está acontecendo muito é exatamente esse povo, tá tudo trancado dentro de casa, porque descobriu que moram com o inimigo, né? eu moro com o inimigo, porque você mal via sua família, né? O seu núcleo atual, né? Que você mora. E aí as pessoas estão em conflitos entre pessoas e com elas mesmas, né? Por quê? Porque elas não conviviam, então elas estão começando a enxergar as deficiências dos outros, né? E está tendo muito conflito. Algumas pessoas até já me falaram, Ítala, depois, vocês acreditam que teve uma pessoa, na verdade uma pessoa, não foram muitas não, só uma. Ítala, depois que passar o corona, eu vou me separar. Olha só que louco. Aí eu disse, ainda bem que existe o corona, porque aí você ainda vai ficar mais um pouquinho, porque senão já ia separar amanhã, porque como não pode sair de casa, não pode nem separar. Não tem nem pra onde ir. Para vocês verem como que tá louco, como que nós estamos num momento na verdade é coletivo, é uma ansiedade coletiva, né? O que é que vocês têm para falar nisso em relação a essa convivência familiar ali daquele núcleo hoje, dessas pessoas? Uma das coisas, sabe, Ítala, que você está ouvindo direito? Tá ouvindo? Sim, tô. Uma das coisas que que a gente tem percebido, né, tanto eu e o Adriano, é que esse coronavírus, essa reclusão, essa quarentena, ela fez todo mundo voltar o seu olhar para dentro. E não foi apenas para dentro de si, foi para dentro das suas raízes, foi para dentro da sua família, desse núcleo atual, mas não somente do núcleo atual, porque existe o seu núcleo de origem, que as pessoas, os idosos, eles são um grupo de risco. Então, aquele filho que não olhava para a mãe, de repente passa a se preocupar, de repente passa a ligar. Né? A gente tem visto um pouco desse contexto. E o que tem acontecido também, que a gente tem conversado muito com algumas pessoas sobre isso, é como tem sido difícil essa convivência, como tem gerado um impacto.
como isso tem trazido uma revolução interna e uma revolução também no seu externo. Porque essa família, ela está tendo que se organizar. E não é apenas uma reorganização financeira, é uma reorganização de encontro com o outro, com o pai, com a mãe, com o filho. Aquele filho adolescente que passava o dia no videogame, o pai passava o dia fora. De repente o pai começa a olhar que esse menino está perdendo a vida. Aquela mãe que trabalhava o dia inteiro e de repente se vê cozinhando para a família. E ali a sua essência vai se misturando. A sua essência vai... É como se a gente estivesse sendo convidado a experimentar sensações primárias que há muito tempo a gente não estava vivendo mais, né? E aí, como eu gosto de dizer, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai sair desse movimento muito melhor do que entramos, porque existe um choque interno. Existe um choque interno. Comigo mesmo, quem sou eu, no que eu penso, o que é que permeia os meus pensamentos. Como é que eu me vejo em situação de perigo? Como é que os meus filhos vão falar dessa crise daqui a 10 anos? Será que eles vão dizer que eu era desequilibrada, que eu brigava, que eu isso e aquilo? Como é que essa história vai ser narrada pelas pessoas que estavam comigo dentro de casa? Né? Então, esse movimento todo tem sido muito interessante porque tem voltado um pouco o olhar de todo mundo para o seu núcleo, para a sua família, para as pessoas que convivem diretamente com você, mas que estavam muito distantes por conta do dia a dia, né? Então, isso é algo também bem interessante. A Reni colocou aqui, um amigo disse que está sendo um teste e já desistiu até de se aposentar. Aquele povo, sabe aquele povo que vivia dizendo pro final de semana ser a semana inteira? Tá todo mundo querendo que não tenha mais final de semana depois. A gente está vivendo um grande feriadão, né? Verdade. O que é que vocês acham em relação a isso, essas questões do trabalho, né? Porque a gente está vendo aí que muitas pessoas, por exemplo, nós, né, estamos num momento até bom da nossa profissão. A gente está atendendo pessoas online, a gente aumentou aí, pelo menos eu aumentei um número de pacientes, né, online com atendimento terapêutico. Mas tem muitas pessoas que são do mundo corporativo que estão trabalhando em casa e algumas empresas vão até ver que vão ter que dispensar, porque viram que funciona. Então, se eu posso colocar algumas pessoas em casa e funcionou e deu tudo certo, eu posso tirar aqui umas 5 ou 6 e ficar só com 10, eu vou tirar, lógico, que é uma empresa, visa o lucro. Então, as formas de trabalho, elas estão mudando com isso, e também muitas pessoas vão ficar sem trabalho, infelizmente, né? Qual o olhar de vocês em relação a isso? Do trabalho, do mundo do trabalho. Relacionado à ansiedade, né? Logicamente. Sim. Existe uma abordagem da constelação familiar que é a estrutural e ela é voltada para as organizações, né? Então, eu mesmo atendo algumas pessoas que são empresários, que são profissionais liberais, que estão dentro desse segmento e que nesse momento estão tendo que tomar algumas decisões. Então, assim, realmente a estrutura antiga, ela vai precisar passar por um novo alinhamento, ela vai precisar passar por uma nova formação. Aquela estrutura, ela já não existe mais. Sim. Ela pode até se aproximar da antiga, mas os reparos que foram feitos nesse período de quarentena, elas vão permanecer, porque precisou mudar e não tem como estar voltando todo o tempo atrás. A gente sempre vai para o movimento do mais. O movimento da vida é para o mais, é para a frente, né? Então, assim, realmente tem sido um grande teste para muitas pessoas, porque eu acho que o maior desafio dessa quarentena é você também ser convidado a conhecer você mesmo. Porque você também está conhecendo as suas limitações, está conhecendo quem você é, está conhecendo o seu processo de criatividade, porque muitas pessoas estão passando pela primeira experiência de trabalhar home office, e home office envolve as atividades de casa, envolve menino chorando, envolve o cronograma da rotina familiar embutida dentro da sua jornada de trabalho, né? Então, são vários processos. Mas sabe, Ítala,
uma das grandes chaves da gente conseguir driblar tantas distrações que também acontecem nesse período todo, é aquilo que eu já falei desde o começo, eu e o Adriano, é a gente encontrar o nosso lugar. Talvez, como teve um exemplo aí que você falou, acho que a Rini falou que um colega dela desistiu de se aposentar, é porque muitas pessoas estão vivendo o pesadelo da vida porque não estão encontrando o seu lugar dentro de casa. Na verdade, ele tinha uma casa para dormir, mas ele não tinha um lar para morar. Vai adiando, né? É verdade. É verdade. Entendeu? O lar, Então, né? são questões. Quando você para, a gente tem um movimento em massa. O movimento em massa hoje, atualmente, ainda está no movimento do terror. Está todo mundo muito assombrado. Mas quando esse terror começar a diminuir, que a gente for olhar para as pessoas como ser individual, a gente vai começar a pegar essas nuancezinhas que estão nas entrelinhas. Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é um convite de você olhar para o seu lugar mesmo. Que lugar é esse que eu pertenço na minha casa? Que lugar é esse que eu pertenço na minha vida? Que lugar é esse que eu pertenço no meu trabalho? Né? E a gente ampliando um pouco a nossa visão, esses dias a gente estava conversando, eu e o Adriano, e a gente conversou sobre algo que a Terra, o nosso planeta, ele dá conta de cada morador que está aqui. Todos os moradores que estão aqui, a terra sustenta, mora na terra, né? E muitas vezes nós não damos conta da nossa família, que são 2, 3, 4 pessoas. Eles passam a ser invisíveis para nós. Então, essa tem sido o grande desafio emocional e mental desse momento. É a gente conseguir se organizar com aquelas pessoas que estão, que fazem parte da nossa vida, porque elas se tornaram invisíveis. É verdade. Olha, tem muito tempo, tem perguntas aqui, né? Mas assim, a gente está com o tempo estourando. E eu quero já deixar aqui você. Eu era louca para ir pro Jô Soares, para quando eu fosse terminar o pessoal vir falar assim, mas o Jô Soares, né? Não tem mais o programa, então vai ser eu mesma que vou apresentar. Gente. A pessoa é doida, né? A pessoa maluca. Gente, olha, eu quero agradecer esse povo todo que está aqui, muitos colegas dentro da nossa área. E a Edilaine, a Carlinha, quem mais? A Reni, a Vládia. Eita, quem mais? O Elias, que é meu digníssimo. Quem mais? O Marco, que é da minha equipe. Gente, eu quero deixar aqui para vocês dois um convite. Para na próxima quinta-feira a gente fazer uma live específica para, de repente, ou ansiedade, que eles falaram de ansiedade infantil, uma coisa mais focada, ou então ansiedade no emagrecimento, porque é também o meu nicho, né, que eu trabalho. O que é que vocês acham? Eu sei que vocês têm que olhar a agenda de vocês, quando a gente desligar aqui, a gente vê se dá certo na quinta-feira que vem, é o mesmo horário, 17h30. Como vocês estão em casa, não estão fazendo nada, só lavando os pratos. Né? Fazendo. Eita, não fazendo nada é difícil. Antes de começar a live, eu estava lavando a minha área de serviço. Olha que legal, né? Então, assim, você consegue, entre uma atividade e outra, arrumar as coisas. Tem que ser gente, assim, driblando, olha, driblando. Olha, sinceramente, não, eu vou falar de novo, meu povo, eu não estou dizendo que o coronavírus, o Covid-19 é legal, não, pelo amor de Deus, porque senão o povo vai dizer. Eu estou dizendo que é legal esse momento que eu estou vivendo. Eu estou achando legal, porque tem tudo a ver com a nossa profissão, né? A gente está vendo os comportamentos, a gente está estudando isso. Para quem é antenado igual a gente, que nós somos antenados, a gente está aproveitando isso para estudar, lógico, para a gente se trabalhar individualmente enquanto ser humano, mas profissionalmente tá fantástico, gente. Eu falo com pessoas todos os dias sobre isso. É como se a gente estivesse num estágio, fazendo estágio, igual a gente faz da faculdade, um estágio mesmo, de verdade, todos os dias, porque todos os dias surgem cases, né? E assim, eu tô realmente achando muito bacana esse movimento profissional, tá? Pessoal, eu também estou ansiosa, gente. Eu também não sei o que é que vai acontecer. Eu também não sei qual é o dia que vai acabar essa quarentena, que a gente não pode nem sair de casa, né? Então, assim, eu também estou ansiosa, só que nós temos os recursos dentro da gente, como a gente já falou, e a gente
vai aplicando e vai buscando e vai se autoconhecendo e vai fazendo terapia. Agora, graças a Deus, a terapia está cada vez melhor porque está online, né? Está chegando em mais pessoas. E é isso. Então, primeiro, vocês aceitam vir de novo? Sim, aceitamos. Bate palma. Bate palma. A gente vai sim. Vocês querem fazer alguma colocação final? Eu quero. Diga. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, foi muito bom. Na verdade, eu e o Adriano, a gente tem algo com a gente, assim, nós gostamos muito desse movimento de servir, de partilhar, de conversar, de trocar ideias, nós gostamos demais. A gente cresce, todos ganham, né? Então é importante. E eu queria deixar uma mensagem. Hoje é sexta-feira santa, né? Isso. Estamos aí atravessando esse feriadão de Páscoa. E eu queria deixar uma mensagem para você que talvez está um pouco ansioso, para você que está um pouco tristonho, né? Assim, meio que perdido. E eu queria dizer para você que você é muito importante, que você pertence, que você faz parte, que estamos juntos atravessando esse momento difícil. Mas tente se organizar dentro de você. Olhe para a preciosidade que você é. Se você está tendo direito à grande premiação, é porque você é muito importante. E se talvez você ainda não tinha... Ninguém nesse período de quarentena falou que você era importante, só falou de coronavírus, eu quero dizer para você que você é muito importante, que você faz parte, que você está aqui conosco. E que você pode sim viver o mundo das infinitas possibilidades. Estamos nesse feriado, ressurreição de Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele também renasça no coração, nós todos estamos precisando. E é isso. Falar algo, querido? Quero agradecer, foi muito bom. E assim, todos nós aqui temos algo em comum, que é a vida, que é o direito à vida. Então, a palavra que vem para mim falar nesse final é a realidade, né? Então, precisamos olhar para tudo isso vendo a realidade. É verdade, está acontecendo isso mesmo, porque muitos de nós ainda está como se estivesse sonhando ainda, achando que não é verdade, entende? Então, quando a gente olha para isso e começa a se organizar nesse movimento, aí as coisas começam a se abrir, o novo portal. O portal da vida. A vida, ela se abre, a gente não precisa correr atrás, né? Assim, a gente corre atrás, mas assim, é natural. Quando a gente passa perto de uma árvore, a gente não vê a árvore gemendo para dar fruto. O fruto é natural. Então, quando a gente começa a olhar para isso como uma dádiva, como algo bom, poxa, eu estou vivo, que legal. E aí as coisas começam a acontecer como o convite da Icla para nós. É natural. Entende? Então, isso é o partilhar a vida. Isso é a gente aprender, é a gente ensinar, é a gente ouvir, a gente... Então, esse é o movimento da vida. Ok, gente, pois olha, eu sou apaixonada por vocês, né? Todo mundo já sabe, vocês sabem também. Realmente hoje nós estamos nós estamos exatamente na Sexta-feira Santa, né? E parece que Deus resolveu esse ano fazer realmente a quarentena. Até a palavra é a mesma, né? E realmente eu vejo como um convite para a gente se olhar e se amar e ter autoestima e realmente se sentir pertencendo a isso tudo. É um momento realmente desafiante para todos nós, mas eu tenho certeza que a maioria de nós vamos sair muito melhores do que nós entramos nesse momento, né? E realmente eu sou muito grata. E para você que está aqui assistindo, a live vai ficar gravada 24 horas, você pode assistir de novo, você pode compartilhar, né? Se você chegou depois, tem o desafio 7 dias Ansiedade Zero, vai ser uma semana inteira com técnicas e ferramentas dentro de um grupo no Telegram, é gratuito, gente, mas as inscrições as vagas são limitadas, então tem aqui nos comentários o link, mas também tem na minha bio, é só você clicar, você colocar seu nome e seu e-mail, tá certo? E essas lives todas que eu estou fazendo, que vão ser cerca de 30 lives, elas também nessa página, nesse link, lá no final elas estão gravadas, você pode assistir de novo, você pode assistir as outras que você ainda não viu. E, meninos,
Obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui, nossos coleguinhas da constelação. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Aqui lá em cima. Aqui, ó.